Esta conferencia número 15 versa sobre las operaciones navales en la guerra de las Provincias Unidas contra el Brasil. Buenos dias, saludos a todas as autoridades militares e civis, saludos a todos, e pido permisso para começar a apresentação. Operações navales na guerra das Províncias Unidas contra o Brasil, ou Guerra de Brasil, aqui. Antes de empezar a apresentação, é uma honra participar do congresso com ricas apresentações. Eu gostaria de compartilhar que este desafio de investigação naval, pois sou de exército, está alinhada com uma oportunidade de estudar em o diplomado de estratégia naval Brasil. A província de Cisplatina está situada em uma região estratégica, uma navegação e comércio de prata. A desembocadura do Rio do Plata é um importante centro de produção ganadeira, pelas Pampas, de Brasil, de Argentina e pela Banda Oriental. Um território em disputa com 60 mil habitantes. O Passo Império do Brasil, com 4 milhões de habitantes, e uma recém-criada República Unida de La Plata, que tentava, com seus 60 mil habitantes, crescer a um vasto império. Os contenedores são, do princípio da rebelião de los 33, e separar uma pessoa, não é a única, mas Antônio Barreira, que tentava o apoio da República Unida de La Plata. Na Banda Oriental não havia uma armada, mas começou a rebelião contra o Império do Brasil. O Império do Brasil tem algumas características. Superioridade naval, muitos buques, mais de 60 buques, intentou com 3 divisões, o bloqueio e a tática de patrulha. Esta é uma representação apenas da armada com uma das possibilidades que, em minha análise, conclui que pode ser uma das causas pelo fracasso, que no optado por bombardeio de Buenos Aires com a superioridade naval, penso que um dos motivos seria comandante em jefe, Almirante Rodrigo Pinto Guedes, havia 20 anos em terra. Então, era um esperto almirante, pero já estava retirado
muchos años de las batallas, de las operaciones. También no conocían la región como los, voy a llamar de argentinos y uruguayos. También no había un servicio topográfico necesario para operaciones en bajo calado, y había un elevado custo para mantener la grande armada y problemas, de logística difícil y compleja. Los estaleiros ficaban en la capital, Rio de Janeiro. Já las Províncias Unidas e Rio de la Plata tinham uma esquadra pequena, com cerca de 17 buques. O principal é o 25 de maio. Pero havia uma aquisição de 3 buques de Chile, incluindo uma fragata, Buenos Aires, com 44 canhões. Pero a fragata se hundiu na tormenta em Cabo Horn, quando ha tentado chegar a Buenos Aires. Entre os principais buques, 25 de maio com 28 canhões, República com 16 canhões, Independência com 22 canhões. Antes de falar sobre os combates, as batalhas, é importante destacar as ações de curso. Ambos os países praticaram, continentes tinham o curso, pero os resultados melhores foram para a República Unida. A cada ano, as Repúblicas Unidas recrutaram muitos, desde indígenas, irlandeses, ingleses, ao trabalho de curso. 17 em primeiro ano da guerra, 27 e 34 em último ano. Ao todo, 57. Destes, 27 foram capturados, 14 foram destruídos. Os resultados na tabela 2. Ao todo, 403 barcos capturados de comércio brasileiro e 139 chegaram a Buenos Aires. Podemos dizer que os corsários salvaram a Buenos Aires de hambre e da rendição, porque a tática, como havia falado anteriormente, de Brasil era bloqueio naval a Buenos Aires com a segunda divisão. Também teve um impacto importante em comércio de escravos, que era uma atividade vital para o Império Brasileiro. Antes do conflito, poucos,
apenas um ataque em 1823. Já em 1825, 4, 27, 6, 28, 14 ataques a navios negreiros. Depois da guerra, 2 em 1829. O peso político e econômico da guerra de corsários foi decisivo para a resolução diplomática. Voy a hablar un poquito, solo de las operaciones navales, porque no es un gran aspecto sobre el asunto. Pero es muy importante destacar que la República Unida inició las operaciones con 4 bergantines, 3 galeotas, 9 lanchas cañoneras, 17 navios. A primeira batalha que hay separado, Batalha de los Pozos, 1826. Uma finta que impediu a destruição da flota. 11 buques contra 31 do Brasil. Então, considerado uma vitória argentina. A segunda, Batalha de Quilmes, o combate de Quilmes, ainda em 26, a 30 de junho, onde 18 buques de Argentina, 138 canhões, enfrentaram 13 buques de Brasil com 208 canhões. A quantidade de canhões é decisiva para a resolução que foi favorável ao Brasil. Na sequência, depois, a Batalha de Juncal, uma grande vitória argentina de almirante William Brown, em 8 e 9 de fevereiro, 15 buques de Argentina contra 17 buques de Brasil, pero 69 canhões de Argentina contra 61 de Brasil. A terceira divisão lutou em um canal sem conhecer a geografia, hidrografia, e também tem problemas com direção de vento, uma região marcada pela diferença que resultou em uma vitória, com 11 buques apreendidos, capturados de Brasil. Pero, mesmo com esta grande vitória, a maior da guerra, não mudava a hegemonia naval do Brasil. Depois, a batalha já em sul da Argentina, Batalha de Carmen Patagones, desembarque naval, 4 buques de Brasil contra 6 buques de Argentina, mais 500 tropas de Argentina e patriotas também se juntaram na batalha terrestre. Então, uma batalha naval e uma terrestre. Resultou em 3 buques capturados, com 580 prisioneiros. Destes destaco, 2 buques eram cursos na Batalha de Carmen Patagones e foram fundamentais para a vitória argentina. Por fim, a grande batalha de Brasil foi a Batalha de Monte Santiago, a 7 e 8 de abril de 1827.
4 buques de Argentina, 63 canhões contra 23 buques de Brasil e 229 canhões. Os mais importantes buques de República Unida foram destruídos. Como citei anteriormente, República e Independência, limitando a pequenas escaramuças a partir daí da guerra. Então, como o Império Brasileiro tinha capacidade militar, naval e terrestre para a vitória, ele não mobilizou tudo. Faltava uma ação mais agressiva, que é o bloqueio naval, como o bombardeio, prática comum entre as armadas da época, como a britânica, estadunidense e até de Brasil. Minha cidade natal, Manaus, foi bombardeada em século XX. Tampouco houve reforço das tropas terrestres para a conquista dos territórios. A intervenção inglesa assegurou uma solução desfavorável, pero equilibrada, entre as partes, com a criação de um Estado colchão, Estado tampão, em termos de geopolítica. Pero a resolução, mesmo desfavorável, se cumpriu o sonho dos 33, que nos proporciona laços de amizade, de irmandade e compartilhar a história por mais de 2 séculos. Muitas graças a todos. Primero, antes de pasar a las preguntas, quiero pedirle disculpas al mayor Roberto porque él había oportunamente enviado la presentación y fue reunido, así que pido disculpas, pero bueno, solucionamos el inconveniente. No sé si existen algunas preguntas. Mi mayor gracias por la palestra, por la presentación. No sé si entendí bien alguna de las diapositivas. Me pareció entender que la acción de los corsarios en el año 1828 habría capturado 480 naves brasileñas. Eso fue lo que me pareció entender. Lo que no puedo vincularlo, usted luego dice que en la batalla naval de Monte Santiago es determinante para establecer una hegemonía naval, porque después de esa batalla hay hechos menores, no llega a haber combates de magnitud. Me pareció que por efecto de que se habían destruido los buques más importantes de las Provincias Unidas. Si es así, si entendí bien, ¿cómo se explica que habiendo perdido ese potencial las Provincias Unidas después de la batalla naval de Monte Santiago se puedan capturar tantos barcos mercantes por efecto de los corsarios en el año 1828? En general, muchas gracias por la pregunta. Las acciones de los corsarios vinham de Estados Unidos hasta a costa de África e mais a sul. Então, muitos corsários atuavam muito lejos da divisão de bloqueio. Pero as ações são muito importantes para o ressuprimento de Buenos Aires e também grande prejuízo econômico para o Brasil. Então,
eso que es muchos ataques en largo océano Atlántico, con irlandeses, como había explicado, ingleses y también cerca de Región de Plata con indígenas. Yo quisiera, me encantó mayor su trabajo y es verdad lo que usted dice de los corsarios, es muy interesante. Este corsó operaba hasta el año 1828, no se enteraron de la Convención General de Paz, sino hasta 1830 operando, como tú decís, en África. En Estados Unidos te entregaban muchas veces el oro o, digamos, lo que sacaban de estos corsarios en Baltimore. Estados Unidos entregaban todo lo que lograron del asalto a los barcos enemigos brasileños, ¿no? Y fue importante la acción de los corsarios, aparte de la batalla que usted dijo muy bien, para su independencia, porque no había buenos caminos y acá el ejército brasileño se abastecía en base a flotas mercantes que iban agarrando muy cerca de la costa. Y estos corsarios atacaban a estas flotas brasileñas que abastecían a ustedes, y fue muy importante nuestra independencia de la parte naval, ¿no? Fue un complemento que muchas veces no muy conocido. Yo trabajo hace muchos años el tema y lo di en otros países como Perú, Ecuador. Es muy importante la acción de los corsarios en atacar a los suministros brasileños, pero atacaban, venían muchas veces por agua, incluso se desembarcaban en algunos puertos y atacaban, sacaban los puertos, ¿no? Así que fue una acción importante y me encantó su conferencia y los felicito de mayor. Gracias. Mi pregunta es referida a la presentación también sobre el corso, la utilización del corso como arma de guerra. En la presentación figuraban corsarios piratas. No sé si es una interpretación mía, problema de traducción, porque una cosa son los piratas y otra cosa es el corso, que seguía ciertas reglas, estaba aceptado su utilización como arma de guerra, en tanto en cuanto se expidieran las correspondientes patentes firmadas por la autoridad con esa capacidad de hacerlo. La pregunta era si es una clasificación, un calificativo, o es un problema del que yo no entendí lo que estaba escrito. Gracias. Son muy similares, pero los corsos son piratas de Estado. Cuando una bandera, pero las prácticas son iguales à pirataria. Então, um pirata não responde a nenhum país, pero um corso pratica a pirataria em nome de um país. Só esta a diferença. ¿Alguna otra pregunta? Normalmente, quando um brasileiro faz uma pergunta numa palestra de brasileiro, pensa-se em fogo amigo. Mas não é o caso. Não é o caso. Posso até tentar ajudar o Roberto com essa pergunta. Ou afundar, claro. Não ficou claro para mim, evidentemente, talvez até pela diferença nossa, né, de entendimento e até de idade. Eu não vi na tua palestra espetacular, e a escolha foi muito feliz, porque nós estamos falando de batalhas terrestres, e ele vem com um componente que estava faltando. Na minha cabeça eu falei, alguém vai falar, né, sobre a parte naval, e ele falou sobre a parte naval. A minha pergunta é o seguinte: havia por parte da tropa, por parte da força, né, do Império, vamos chamar assim, um comando centralizado que trabalhava em conjunto com o terrestre e o naval, ou ações eram separadas?
e está me parecendo que eram separadas, né? Eram separadas. E, aliás, isso aconteceu aqui em 28 e foi acontecer depois em 66, né, em 66 lá no Paraguai. E isso era um erro que se repetiu, né? Então, eu pergunto, é verdade isso? Nós tínhamos comandos separados e você classificaria isso como um dos fatores que levou a essa derrocada militar? Obrigado pela pergunta, coronel. Exatamente, coronel, até o porquê eu falo do bombardeio. Não havia uma estratégia conjunta de apoio de fogo naval que poderia ter sido feita com tantos canhões à disposição, e a única coordenação que tinha era das próprias fuzileiros navais, que vinham no navio, desembarcavam, como foi uma das batalhas ali de Carne de Patagônia, que foi uma batalha que foi tanto naval quanto terrestre. E aí houve uma coordenação, mas era com as próprias tropas dos navios, que eram os fuzileiros navais. Tirando essa batalha, não encontrei nenhuma ação conjunta de forças de terra e navais. Exatamente. Eles não faziam coordenação entre as tropas da Marinha e do Exército. ¿Alguna otra pregunta? Una respetuosa aclaración. La Marina del Brasil, cuyo padre fue el almirante Cochrane, que fue el que reclutó como grumete a Tamandaré. La importancia que tuvo es vital. El bloqueo fue lo más efectivo. Las Provincias Unidas quedaron sin dinero. Y eso fue el factor que llevó a Buenos Aires a aceptar la mediación de Ponce. ¿Preguntas? ¿Alguna otro aporte? Mayor Roberto, muchas gracias.